Eu quero tomar a Bíblia em mãos agora, em Números, no capítulo 28, e fazer referência a alguns versículos ali. São palavras de Moisés, trazendo ordens de Deus, o que vem a constituir a lei. A lei é constituída na forma de mandamentos, preceitos, estatutos, testemunhos. Isso compõe os 5 primeiros livros da Bíblia e tem muita instrução para nós também. Porém, precisa ser entendido. O que Deus diz aqui no capítulo 28 de Números é a respeito da obrigação dos filhos de Israel de levar a Deus ofertas. Em determinado lugar da Bíblia, Deus diz: ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Bem, a pessoa, se fosse dotado de um espírito de esperteza, que não é só brasileiro, diria o seguinte: se não é para ir de mãos vazias, eu estou de mãos vazias, então eu não vou. Usa isso como desculpa e pretexto para não ir. Muita gente usa como desculpa e pretexto para não ir à igreja que não tem um sapato apropriado, porque na igreja todo mundo se veste bem e a pessoa não tem uma roupa bonita, não ajeitou o cabelo a ponto de estar ao nível de ir à igreja, então deixa de ir. Muitos não vão à ceia porque estão em pecado, então não é para tomar ceia. Em pecado eles não vão. Usam como desculpa isto. A pessoa poderia dizer: já que é assim, não vou à presença de Deus, porque eu não tenho nenhum carneiro, nenhuma rola ou pombinha para levar, então eu não vou. Eu não vou à presença de Deus. Mas o Senhor diz que isto era uma ordem para Israel, comparecer perante ele, e toda vez que eles comparecessem, levassem alguma coisa, não fossem de mãos vazias. E o que eles deviam levar? Ofertas várias. O que menos eles levavam era dinheiro vivo. Hoje é o que mais se faz nas igrejas e é o que mais as igrejas querem, até por comodidade. Mas naquela época não, eles tinham que levar ofertas de vários tipos. As ofertas em geral que agradavam a Deus eram animais oferecidos, e esses animais tinham várias finalidades. Uma delas era a oferta pelo pecado. A pessoa cometia um pecado, não tinha perdão enquanto não oferecesse um sacrifício, um animal seu, que era sacrificado no altar de Deus, e o sacrifício daquele animal pagava o pecado do seu dono, da sua dona. Este era o sacrifício pelo pecado. Havia outro sacrifício obrigatório. Esse era obrigatório para todos, o holocausto. O holocausto significava consagração. A pessoa dizia: Deus, como prova de que eu estou consagrado a ti, eu estou oferecendo este carneiro, esse boi, esse bode, ou essa cabra, essa rola, essa pombinha, no meu lugar. Isso é prova de que eu pertenço ao Senhor. Este carneiro era meu, mas eu estou oferecendo ao Senhor em holocausto, significando que eu estou consagrado a ti. Holocausto, então, meu irmão, significa consagração. E havia uma variedade de ofertas consideradas pacíficas, ofertas que expressavam votos, gratidão, ofertas de ações de graças, ofertas pacíficas. A oferta pacífica era um churrasco na presença de Deus. A pessoa dizia: eu quero me alegrar com meus amigos, então vou matar 10 bois para comemorar a festa de aniversário de meu filho, que é uma bênção que Deus me deu. Então convida os amigos, e o Senhor diz: não esqueça de convidar os levitas também, seus líderes espirituais, e vamos à casa do Senhor. Vamos lá, vamos oferecer no altar a parte que é de Deus. Vamos matar o animal segundo o ritual, todo o rito.
vamos derramar o sangue, porque ninguém podia fazer nada com o sangue, não podia comer nem usar para qualquer outra finalidade, e vamos derramar na presença de Deus o sangue. Depois vamos partir o animal, vamos dar a parte que é do sacerdote e vamos comer o resto. Era um churrasco na presença de Deus, sacrifícios pacíficos. Mas Deus exigia que se cumprisse aquele ritual. Cada animal oferecido era morto, sangue derramado, o sangue tinha que ser tocado com o dedo do sacerdote, espargido nas pontas, também escrito em certas bíblias como chifres do altar, nas pontas do altar. O sacerdote molhava o dedo no sangue e passava lá na ponta do altar. Isto era o ritual estabelecido por Deus para mostrar que aquele sangue foi trazido ao altar de Deus. O animal foi morto ali, em frente ao altar. Depois, com a faca bem afiada, ele era partido e as partes que Deus determinava eram queimadas sobre o altar. A parte do sacerdote era cortada e ele levava, ele já separava. O restante dependia. Se era pelo pecado, não podia a pessoa comer. Se era holocausto, consagração a Deus, também não comia. Mas se era um outro tipo de sacrifício, a pessoa poderia comer. Mas Deus estabelecia que junto com o animal tinha que ser oferecido também algo de carboidrato. Era a oferta de manjares, ou era um bolinho frito na frigideira, assado no forno, ou até mesmo seco, um punhado de trigo misturado com azeite. Aquilo era oferecido a Deus, queimado também no altar como oferecimento a Deus. E o sacerdote ficava com uma parte disso também, era a massa, o carboidrato que o sacerdote comia. E tinha também a libação de vinho. O vinho ninguém bebia ali, era derramado numa demonstração de obediência ao Senhor. Algumas pessoas podiam achar que aquilo era um desperdício. De fato, sempre houve pessoas que pensassem assim, mas era para Deus, uma consagração a Deus. Provavelmente o sacerdote também ficava com uma parte daquele vinho que era levado a Deus e derramava uma parte ali no altar. Era a libação, aquela oferta líquida que era derramada na presença de Deus. E o que tudo isso significava? Bem, significava obediência ao Senhor, significava devoção, significava que eles estavam de acordo com a lei, significava que eles estavam com Deus no coração. Para cada israelita, aquele privilégio de levar uma oferta para Deus devia ser muito importante para ele e uma demonstração para Deus de que eles pertenciam realmente ao Senhor. Para nós hoje, não tem sentido a gente ficar fazendo o mesmo, matando animais. A gente pode até matar animais e fazer um churrasco, mas é simbólico aquilo que foi feito. Significa que nós vamos continuamente levar a Deus o sacrifício de Jesus por nós, o sangue dele derramado para pagar os nossos pecados. Continuamente nós vamos dizer para Deus que a nossa vida é um holocausto consagrada a Ele e separada, santificada do mundo para Deus. Continuamente nós vamos derramar nossa vida em libação perante o Senhor, em choros, lágrimas, tempo na presença de Deus, orações de gratidão. Nós vamos demonstrar isto para Deus como um culto para Ele. Tudo aquilo que era real para o israelita é simbólico para nós, mas tem que simbolizar verdadeiramente o que existe
no nosso coração. Você realmente está com o coração aberto para Deus? Você dá ofertas a Ele? Quando você vai comparecer à casa de Deus, a um culto, você vai com toda alegria, você se esforça por levar mais alguém, pagar a passagem de alguém, você dá ofertas com amor. Quando você dá o dízimo, você dá com satisfação, com alegria, enfim, tudo que você faz para Deus é com alegria. Você realmente derrama sua vida em libação, você gasta tempo com as coisas de Deus, mostrando que Deus é importante para você. Vamos pensar nessas coisas e procurar entender o significado daqueles sacrifícios que aos nossos olhos podem parecer tanto desperdício, mas que aos pés do Senhor, derramados isso diante de Deus, não é desperdício nenhum, é uma prova de amor, e um amor tão grande que levou o Senhor a morrer no nosso lugar. Por isso nós levamos a Ele essas ofertas todas. Você tem feito isso? Você tem levado a Deus ofertas, meu irmão, minha irmã?